Olá, quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus e te convidar para participar conosco nesta manhã da nossa transmissão dos vídeos da Escola Bíblica Dominical. Aqueles que não tiveram condições de ser apresentados ou não terão condições de ser apresentados na Escola Bíblica Dominical. E nós estamos aqui agora num novo horário, um novo dia, aos domingos, às 9h30 da manhã, para apresentar os vídeos dos nossos irmãos que têm enviado as suas participações através do envio de vídeos na Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos aqui também neste horário, lembrando que não temos mais aquele outro horário de antes, que era às segundas-feiras, às 19h30. Agora estamos apresentando esses vídeos já no domingo pela manhã, um pouco antes da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos então agora começar pela nossa primeira pergunta. A pergunta que foi feita. E essa pergunta, ela é destinada a toda a igreja, ou seja, para ser respondida por toda a igreja. E a pergunta é a seguinte: destaque no texto de Apocalipse, capítulo 12, verso 11, duas palavras que norteiam a doutrina da igreja apostólica. Muito bem, esta primeira pergunta, nós teremos a resposta através de dois irmãos nossos. A nossa irmã, que está lá nos Estados Unidos, a irmã Isabela. Ela pertence ao grupo de jovens da nossa igreja em Marlborough, no estado de Massachusetts. E ela é ovelha do pastor Samir Abazov. Ela irá nos dar uma primeira resposta a esta primeira pergunta. E logo em seguida teremos também outra resposta do nosso irmão Célio Luiz. Ele é do estado de Minas Gerais. Ele é da cidade de Ibirité, no estado de Minas Gerais. E nós ouviremos então estas duas respostas à nossa primeira pergunta. Peace to the Lord. In response to question number 1, the answers are the blood and the word, which in Revelations chapter 12 verse 11 states, "And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death." The church is victorious through the blood of Jesus Christ, and we are saved and given eternal life. And through the operations of the Holy Spirit, the living word is brought into our lives. Amen. Em resposta à primeira pergunta, nós podemos destacar como duas palavras que norteiam a doutrina da Igreja Apostólica, como o sangue e a palavra, né? Venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Nós podemos citar também um texto que menciona estas duas doutrinas, são colunas, né, da obra em nosso meio, no texto também referenciado em Apocalipse 19, versículo 13, que diz o seguinte: "Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus." Evidenciando aqui através desse texto Jesus, né, como a palavra de Deus, do qual é revelada a nós através do poder do sangue que ele mesmo derramou na cruz, né, ali, e hoje age em nossas vidas através do Espírito Santo. Muito bem, Isabela, a colocação muito bem feita com relação à sua expressão de que a igreja é vitoriosa através do sangue do Senhor Jesus Cristo. E por este sangue nós fomos salvos para a vida eterna. E também, através da operação do Espírito Santo, a palavra viva trouxe para nós vida para os nossos corações. Muito bem colocada a sua resposta. Ficamos também muito felizes com a resposta do nosso irmão Célio Luiz, quando ele expressa a palavra e o sangue como colunas da obra do Senhor em nosso meio. Muito bem, ele cita até o texto de Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, quando fala a respeito do Senhor Jesus como aquele que é a palavra de Deus. Jesus, a palavra, ele é revelado pelo sangue que estava aspergido ali nas suas vestes, e o sangue é o Espírito Santo que revela a palavra. Foram respostas muito completas dos nossos irmãos, graças a Deus. Agora, nós vamos à nossa segunda pergunta,
porque essa segunda pergunta vai dar continuidade ao nosso estudo hoje da Escola Bíblica deste domingo. E então a segunda pergunta é a seguinte. A segunda pergunta diz assim: cite duas situações proféticas que identificam o momento que antecedeu a reforma religiosa do século XVI, no período da igreja de Sardes, descrito em Apocalipse, capítulo 3, verso 1. E a pergunta é a seguinte, letra A, quem estava vivo? E a pergunta da letra B, quem estava morto? Muito bem, para esta pergunta a ser respondida pelos nossos jovens, nós teremos a participação agora dos nossos jovens que irão responder essa pergunta, primeiramente, lá do estado do Amazonas, ali na igreja de Lírio do Vale, em Manaus, está a nossa irmã Eliana. A irmã Eliana vai nos dar ali uma resposta a esta pergunta e logo em seguida vamos lá para o Nordeste, para o estado da Paraíba. E ali na Paraíba, na cidade de Souza, a igreja central ali de Souza, a nossa irmã Joana Dark vai completar esta resposta. As irmãs estão com a palavra. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Na questão 2, nós vamos abordar duas alternativas. Na alternativa A, ela pergunta: quem estava vivo? Quem estava vivo era Jesus. Lá em Apocalipse 3:1, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tens os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras, que tem nomes de quem vives, mas está morta. E na alternativa B, ela pergunta: quem estava morto? Quem estava morto eram aqueles que se desviaram da palavra do Senhor e anunciaram o evangelho fora da palavra, um evangelho voltado para o campo do interesse. Lá em Gálatas 1:8, mas ainda vós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciei outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Irmãos, nós já temos um evangelho, o evangelho eterno do Senhor. Então, nós precisamos estar sempre tendo conhecimento da palavra de Deus para não sermos enganados. A todos a paz do Senhor Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Então, diante dessa pergunta, podemos afirmar que quem está vivo é Cristo Jesus. Em Apocalipse 3:1 fala: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. E diante da segunda pergunta de quem está morto, em Apocalipse 3:2 fala: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Quem está morto é o cristianismo. Nesse período, a igreja de Sardes estava vivendo um período de frieza espiritual, mas através da revelação podemos ter acesso ao Pai e podemos receber a nossa bênção. E quem está morto é o cristianismo, porque eram obras do homem, eram obras da razão, por isso não agradava ao Senhor. Glória a Deus! Excelente a colocação feita pelas duas irmãs, porque a irmã Eliana colocou muito bem a resposta sobre quem estava vivo. Ali estava a manifestação dos 7 Espíritos de Deus na igreja de Sardes. Então não havia motivo para a igreja estar sem vida. Mas quem estava morto eram aqueles que haviam se desviado da palavra, anunciando um evangelho voltado para o campo do seu interesse. Muito bem colocado, e nós queremos apenas aqui lembrar a carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 8, citado pela irmã Eliana, quando ela diz, ali o texto de Gálatas, ele se refere a uma expressão de Paulo, É um evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus, seja anátema. A expressão também muito bem colocada pela nossa irmã Joana Dark, lá de Paraíba, a irmã de Paraíba, de Souza. Essa irmã, ela colocou muito bem que quem estava morto era o cristianismo naqueles dias de Sardes, porque Sardes estava vivendo um momento de frieza espiritual e ali o que imperava ali era as obras do homem, da razão do homem e não as obras do Espírito Santo. Muito bem colocado
pela nossa irmã. Assim, então, nós vamos passar agora para a nossa terceira pergunta. E a nossa terceira pergunta, ela é destinada a ser respondida pelas senhoras da igreja. Muito bem, a nossa terceira pergunta é a seguinte, ela diz assim: no capítulo 13 de Mateus, verso 44, o Senhor Jesus se refere à quinta parábola do reino. Busque fazer uma associação histórica e profética da parábola com a carta de Sardes. Apocalipse, capítulo 3, verso 1. Respondendo, letra A, um homem, quem? Letra B, um tesouro escondido no campo. Qual tesouro e em que campo? Letra C, achou e escondeu. Em qual lugar? E letra D, comprou o campo. Com qual recurso? Esta resposta, nós iremos ter para ela a participação de duas senhoras que vão participar conosco dessa resposta. Primeiramente, a nossa irmã Adriana. Ela é do Rio de Janeiro, lá da cidade da igreja de Cantagalo, lá na região de Três Rios. A irmã Adriana vai dar uma primeira resposta e logo em seguida vamos para o estado de São Paulo, onde ali outra irmã, outra senhora, a irmã Laísa, que é do grupo de senhoras da igreja ali de São José dos Campos, em São Paulo. Ela vai também completar essa resposta. Então, vamos participar. Irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Adriana Santiago, sou da igreja do bairro de Cantagalo, da cidade de Três Rios, Rio de Janeiro, ministério do pastor Vinícius de Menezes. Em relação à pergunta feita para as servas pela Escola Bíblica Dominical, que diz assim, no capítulo 13 de Mateus, versículo 44, o Senhor Jesus se refere à quinta parábola do reino. Busque fazer uma associação histórica e profética da parábola com a carta de Sardes. Respondendo, um homem. Quem? Historicamente, este homem fala de Martinho Lutero, que aponta profeticamente para nós, servos fiéis. Um tesouro escondido no campo. Qual tesouro e em qual campo? Este tesouro fala da palavra do Senhor, que é o norte para o servo do Senhor, que é o que nos direciona, que nos impulsa, o que nos transforma, é a palavra que é viva, que é eficaz, que tem poder para mudar as nossas vidas, a palavra que renova a nossa fé. Este campo fala do nosso coração. Quando nós valorizamos este tesouro que é a palavra do Senhor, o Senhor se revela a nós e nós assim vivemos uma vida cheia de experiências com o Senhor. Achou e escondeu. Em qual lugar? No nosso coração. No livro de Salmos, capítulo 119, versículo 11, diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, vivemos uma vida de santidade, de busca e consagração, e reconhecemos que não existe nada mais valioso que a nossa salvação. Comprou o campo com qual recurso? O recurso usado para a compra do campo fala da nossa dedicação, da nossa entrega, da nossa fidelidade, da nossa renúncia às nossas vontades, à nossa razão. Em comparando com a igreja de Sardes, hoje muitas pessoas estão na igreja, mas não reconhecem o verdadeiro valor da palavra do Senhor. Este tesouro tão valioso, estão em busca de outros tesouros, coisas para esta vida, coisas que perecem. Mas ainda, como diz no livro de Apocalipse, existem servos fiéis que reconhecem que não existe nada mais valioso que a nossa salvação. Amém? A paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor a todos os irmãos. As respostas das senhoras para esta semana, letra A, nos encontramos, seria Martinho Lutero, um religioso alemão. Letra B seria o tesouro escondido, que seria a palavra de Deus, escondido no campo dos interesses humanos e religiosos. Letra C, ele achou e escondeu no seu coração. A gente pode ver aqui em Salmo 119, versículo 11, diz assim, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E a letra D, ele comprou o campo com
com o recurso da renúncia dos valores terrenos, que seria então a justificativa. Lucas 9, versículo 23 diz assim: se alguém quiser acompanhar, anexe a si mesmo, toma diretamente a sua cruz e siga-me. Muito bem, a resposta das irmãs tiveram um ponto em comum, que foi a citação do Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Uma irmã do Rio de Janeiro, outra irmã de São Paulo, mas ambas foram num ponto em comum, a citação daquele momento que marcou a resposta à nossa pergunta, porque um homem achou, e mais, o que ele achou o tesouro, que é a palavra. E a irmã Adriana colocou muito bem quando ela disse que a palavra do Senhor é que renova a nossa fé. E o campo, esse campo é o nosso coração. Então, muito bem colocado ali pela irmã. Também isso foi encontrado na resposta da irmã Laísa, quando ela disse que ele comprou o campo com os recursos da renúncia aos interesses terrenos. Que coisa maravilhosa é uma resposta como esta. Quais os recursos que ele usou para comprar aquele campo? Então ela disse que esses recursos são a renúncia aos interesses terrenos. E Lutero realmente tinha seus interesses, ele era um homem influenciado na religião a qual ele pertencia, e ele deixou tudo isso para comprar aquele campo onde havia o tesouro escondido. Muito bem colocada a resposta das nossas irmãs. Assim, nós iremos agora então para a nossa última pergunta, nossa quarta pergunta. Essa pergunta ela é destinada a ser respondida por toda a igreja. E essa pergunta é a seguinte, ela diz assim: conclua dizendo o motivo principal que levou a igreja do período de Sardes a se desviar do projeto, levando-a a uma decadência religiosa. Responda com uma frase. Muito bem, esta pergunta é para ser respondida por toda a igreja. E nós vamos ter ali, interessante, a participação nessa resposta a essa quarta pergunta. Nós vamos ter primeiramente o nosso irmão Felipe, lá do Ceará. O Felipe pertence ao grupo de jovens e obreiros da igreja de Mondubim, lá em Fortaleza. Ele vai dar uma resposta muito boa, a resposta dele. E também lá iremos depois para a Venezuela, lá na cidade de Guajabita, onde está ali o nosso irmão jovem Noé Urbano. Ele pertence à igreja ali do pastor Rufino. Ele vai então nos dar também mais uma resposta, e isso em língua espanhola. Vamos então ouvir os nossos irmãos. A rejeição à vigilância levou ao menosprezo do sangue e da palavra. Esta é a frase que podemos colocar como resposta da pergunta. Pois a igreja de Sardes rejeitou todo o profético, rejeitou toda a palavra de Deus, rejeitou o Espírito Santo e a doutrina, e assim deixando de lado tudo aquilo que era as orientações de Deus para a sua vida. Nós podemos até ver o versículo 2 que fala justamente isso, que o Senhor orienta para que ela esteja vigilante. No versículo 3 fala para elas se arrepender, pois a falta de vigilância levou à falta de arrependimento. E assim a falta de arrependimento deixou de levar ela a clamar pelo sangue. Menosprezou o sangue, menosprezou o Espírito, deixou de se purificar, deixou de buscar a Deus, deixou de buscar e lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Deixou de lado toda a base doutrinária, a qual havia sido estabelecida pela palavra de Deus. Interessante que o versículo 6 nos diz o seguinte: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, há uma orientação para que devemos estar de ouvidos atentos, abertos para aquilo que é a orientação de Deus, porque é só o Espírito Santo de Deus que revela aquilo que é a vontade de Deus Pai, a vontade de Deus Filho para as nossas vidas. E a igreja de Sardes deixou de vigiar e por isso não se arrependeu e abandonou todo o projeto redentor. Amém? E a paz do Senhor Jesus. Amén, la paz del Espíritu. Mi nombre es Noé Urbano, represento a la Iglesia de Venezuela, Guayabita, pastor encargado Rufino Millado. Aquí vamos a dar respuesta a la pregunta número 4, de que por qué la Iglesia de Sardes decayó en un déficit espiritual y doctrinario. Vemos que la Iglesia de Sardes
no vigiló ciertamente y manchó su vestido, manchó sus vestiduras y mezcló lo que sería las religiones paganas, las religiones de este mundo, las religiones humanas com lo espiritual. Felipe, quantas coisas a igreja de Sardes rejeitou? Ela rejeitou o profético, ela rejeitou a palavra, ela rejeitou o Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus, e ela rejeitou a doutrina. Então foi muito bem colocado ali na sua observação, na citação do verso 2 e verso 3 do capítulo 3 de Apocalipse, quando ali a falta de vigilância e de arrependimento levou aquela igreja a menosprezar o Espírito Santo. Muito bem colocado, porque o Espírito Santo é o sangue que lava as vestiduras do crente. Então as vestes daquela igreja não estavam lavadas pelo sangue de Jesus, que é o Espírito Santo. Então ela deixou ali a base doutrinária da obra. Excelente essa expressão, que é o sangue e a palavra. Então muito bem concluído. A quarta pergunta é uma conclusão. Mas eu também quero chamar a atenção para a expressão do nosso irmão lá de Guajabita, nosso irmão Noé Urbano, da igreja de Guajabita, lá em Venezuela, quando ele disse: a igreja de Sardes caiu numa decadência espiritual e doutrinária. E vemos que a igreja de Sardes ela não vigiou, e por causa disso as suas vestes foram manchadas e mescladas com as tradições humanas. Que resposta muito boa. As filosofias e o paganismo, tudo isso mesclado com o espiritual. Essa colocação foi muito bem feita pelo nosso irmão. Glória a Deus. Muito bem. Agora nós chegamos então ao final desta apresentação das nossas 4 perguntas, onde aqui os irmãos puderam ter uma participação muito especial, apresentando as suas respostas através dos vídeos. E eu quero fazer aqui uma palavra de agradecimento, quero dar uma palavra de agradecimento a todos os irmãos que participaram, enviando seus vídeos, e recomendar que continuem enviando os vídeos. Fazemos apenas uma recomendação, para que os irmãos não gravem vídeos muito longos. O vídeo deve ter no máximo 2 minutos. E de preferência, cada irmão grava uma pergunta, né, para que haja possibilidade de fazer uma escolha segura com relação à apresentação. Mas também aqueles irmãos que, porventura, o seu vídeo não for apresentado aqui agora e nem daqui a pouco na Escola Bíblica Dominical, também poderão ter os seus vídeos ali apresentados na Rádio Manaim, ou seja, os seus nomes, né? Ali citados com as cidades onde moram, o estado, o país, para que tomem conhecimento de que os seus vídeos foram considerados aqui para nós de extrema importância. Quero deixar agora também uma informação, e não saiam do canal, mas continuem no nosso canal, do nosso canal de YouTube, para que você possa participar daqui a pouco da Escola Bíblica Dominical. E na Escola Bíblica Dominical, agora às 10 horas da manhã, você é o nosso convidado. Assim, encerramos essa parte aqui e desejo que Deus te abençoe com a paz do Senhor Jesus.